Bom dia, senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar de Poder Executivo. E se der, a gente estende um pouquinho mais e finaliza com as atividades essenciais e vamos falar de Ministério Público. Ok? Primeiramente, desejo a vocês, além de um bom dia, uma ótima semana, um dia repleto de boas energias, não só para essa aula, mas no decorrer do dia. E vamos lá, né? Que já está na nossa aula, nossa hora, e não vamos começar com atrasos, né? Então, falando de Poder Executivo, quando Poder Executivo é um dos pilares, né, um dos três poderes, a base da administração. Então, além do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, o Poder Executivo ele vem para compor esse triplé de base de sustentação do Estado. Quando a gente fala em Poder Executivo, né, tem como função típica a função de governo e a função administrativa. A função de governo é o exercício dessa atribuição política colegislativa e de decisão, então cabe ao Poder Executivo, né, esse exercício. Então, é o que a gente vê hoje, principalmente diante dessa pandemia, o Poder Executivo é o que tem a sua maior atuação, cabe a ele o exercício de organização, principalmente política, né? E que o Brasil não serve muito de exemplo nesse sentido, até porque já não chega a situação desfavorável por conta da pandemia. O nosso governo ele passa a sensação de uma instabilidade, precisa ter algo a mais, assim, né? Um furor, enfim. Mas, de qualquer ponto, nós estamos diante de um fato em que o Poder Executivo ele é o centralizador dessas decisões, né? E por que colegislativa? Porque o Poder Executivo, diante de algumas situações, ele também pode emitir, né, e exercer um poder legislativo, né, não como função primordial do seu escopo, mas a partir de. Nesse período aqui de pandemia, a gente tem ouvido muito falar das medidas provisórias. Então, essas medidas provisórias, elas são emitidas pelo Poder Executivo e depois vai para o Poder Legislativo, se vai perdurar com elas ou não e tal, mas a medida inicial é do Poder Executivo. E ele o faz no sentido de, diante de uma situação que tenha que já tomar partido, que já tenha que acontecer, que já tenha que fazer, né? Até porque a gente vai estudar em processo legislativo que as medidas provisórias, elas, uma vez publicadas, elas já têm efeito imediato, tem uma durabilidade fechada, mas ela já tem um efeito imediato. Então, isso faz com que não pare o governo e ele progrida até que venha o Congresso e efetivamente aprove ou não essa medida provisória, né? As decisões sim partem do Poder Executivo, seja na União, nos estados ou no município. Além dessa função de governo, que é efetivamente de organização, tem-se ainda a função administrativa, né? Então, a gente já falou que tanto a União quanto os estados vai exercer a intervenção, então, se tiver em alguma situação daquelas arroladas no artigo da Constituição, tanto por parte do estado como por parte do município, cabe ao Poder Executivo exercer essa intervenção. Fomento é no sentido de você criar situações em que possa
melhorar a atividade econômica, né? A questão em relação ao desemprego, cabe ao Poder Executivo fomentar, criar situações, ter plano de ação, uma viabilidade econômica para que você movimente todos os setores, né? E tem uma melhoria de vida nesse sentido, principalmente econômico, para todos da sociedade. Prestação de serviço público, então, cabe ao Poder Executivo a organização desse serviço público e a melhoria desse serviço público, né? Isso está na mão do Poder Executivo. Gente, é café, hein? E como função atípica, né, tá dentro dessa função legislativa de emitir decretos, medidas provisórias, a função de julgamento. Aqui, essa função de julgamento, principalmente em relação aos procedimentos administrativos, né, no caso da exoneração de um dos seus servidores, né? De qualquer feita, o fato de haver um processo ou procedimento, vamos colocar assim, os procedimentos administrativos para exoneração não vai afastar a jurisdição. Isso quer dizer que o servidor que sinta-se lesado em decorrência do processo administrativo, ele pode sim se socorrer da justiça, na qual tem como função típica, né, o julgamento. Então, em que pese o Poder Executivo ele possa o fazer, não é uma decisão definitiva, né? Pode se socorrer sim do judiciário, caso entenda dessa necessidade. E quais são as funções do Presidente da República, né? O Presidente da República é o nosso chefe maior, né? É ele quem está a ponta da pirâmide dentro do Poder Executivo. Ele é o chefe, é o principal, né? E ele tem duas funções, que é chefe de Estado e chefe de governo. Isso a gente chegou até a comentar em sala, né? Nas nossas aulas presenciais. Então, o chefe de Estado, ele vai estar representando o Estado brasileiro nas relações internacionais, está lá na Constituição. Então, aqui ele outorga-se, né? Outorga-se da soberania do Estado brasileiro, né? Da República Federativa Brasileira. Ele representa o Brasil, efetivamente. E enquanto chefe de governo, né? Se chefe de Estado, a gente está falando das fronteiras para fora, chefe de governo, a gente fala das fronteiras para dentro. E aí exerce a direção superior da administração federal, também consta lá do artigo 84 da Constituição. Então, são duas funções básicas para esse presidente da República, que é de chefe de Estado na representatividade da República Federativa do Brasil, e chefe de governo enquanto direção, né, da administração federal. E quais são os impedimentos, né, em relação ao presidente da República? Quando a gente fala em impedimento, a gente está falando de um afastamento temporário do presidente da República. Então, quando o presidente se afasta, né, o vice-presidente vai substituir. Então, volta e meia, né, hoje a gente tem volta e meia, o Mourão está substituindo o Bolsonaro, né? Desde que essa ausência não importe mais do que 15 dias. Então, até 15 dias, o Mourão vai lá, assume a presidência, enquanto o presidente vai estar afastado. De outra feita se essa ausência for superior a 15 dias, né, tanto para o presidente quanto para o vice, não pode se ausentar sem a licença do Congresso Nacional. Então, cabe ao presidente e ao vice, se for uma ausência superior a 15 dias, cabe pedir para que a autorização do Congresso Nacional. Se assim não o fizerem,
pode acarretar, inclusive, a perda do cargo, tá? Então, cabe sim a perda do cargo caso, né, o presidente e o vice se ausentem, né, ambos, né, se ausentem por mais de 15 dias. Cabe ao STF, né, regra de observância em relação o STF fala o seguinte, que para os governadores também utiliza-se das mesmas regras, tá? Então, no caso dos governadores se afastarem de seus cargos por prazo superior a 15 dias, também tem que ter o aceite, a licença pela Assembleia Legislativa dos seus estados. Isso é o princípio da simetria, ou seja, tudo aquilo que cabe ao Poder Executivo na sede de União também caberá em sede de estados, tá? Então, isso é o princípio da simetria. É claro que a gente está falando aqui mutatis mutandis, né? Mudando, né? Mutatis mutandis, entre parênteses aqui, mudando o que tem que se mudar, né? No caso do Congresso, passa a ser da Assembleia Legislativa. No caso do presidente, passa a ser governador e vice-governador, tá? Então, tudo aquilo que cabe ao Poder Executivo da União, aqui nesse sentido também cabe ao Poder Executivo dos Estados. Vacância. Quando a gente fala de impedimento, é só aquela ausência do presidente até 15 dias. Quando a gente está falando de vacância, esse afastamento é um afastamento definitivo do presidente. E aí, quem assume é o vice-presidente. E pode ser por conta da morte, né? O presidente morreu. No caso do Tancredo, né? Logo lá no início, ele morreu e quem assumiu foi o vice. Renúncia. Então, o presidente da República vai e renuncia ao cargo, né? O Fernando Henrique Cardoso esses dias falou em relação ao Bolsonaro, logo que saiu a saída do Moro, né? Logo que teve a saída do Moro, foi e falou para o Bolsonaro que era melhor ele renunciar do que a gente passar por mais um impeachment, né? Que ele tivesse consideração em relação a isso, né? Ou, Ana, deve ser a questão do fio aqui, por isso que deve estar chiando, tá? Eu vou tentar não ficar esbarrando no fio. E aí a perda do cargo, né, que geralmente ocorre principalmente em relação ao impeachment ou, né, qualquer situação que esteja rolada na Constituição Federal e que o presidente ainda assim sabendo, ele o exerceu e aí acarreta-se a perda do cargo, tá? Bom, a vacância, se tem vacância dos cargos do presidente e do vice, né, os dois vagaram o cargo, se acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, aí ocorre eleição direta 90 dias depois de aberta a última vaga. Isso quer dizer assim, vagou a vaga do presidente, o vice assumiu. E aí, por qualquer uma daquelas situações, renúncia, perda do cargo ou mesmo falecimento, quando ocorre isso com o vice que passou a ser presidente, 90 dias depois tem que ter eleição direta, ou seja, nós vamos às urnas novamente. Se acontecer a vacância dos cargos de presidente ou e do vice-presidente nos 2 últimos anos, aí tem eleição indireta pelo Congresso Nacional, 30 dias depois da última vaga. O que é essa eleição indireta? Quem vai escolher não somos nós, né, lá nas urnas. Quem vai escolher é o próprio Congresso, tá? Isso só vai ocorrer no caso de renúncia e perda do cargo. Aqui não se trata da morte. Qual que é a linha sucessória, né? Seja no caso de impedimento, vacância do presidente, do vice,
A gente vai suceder respectivamente, né? Não tem o presidente, não tem o vice nessa situação. Assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder assumir, assume o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder assumir, quem assume? Presidente do STF, tá? Vice-presidente da República, quais são as atribuições dele? Quais são as funções dele? Primeiro, substituição do presidente, quando ele está em impedimento. Isso é temporário. Então, o presidente viajou, o vice-presidente assume. Sucessão do presidente, vacância, né? É definitivo. Então, o presidente saiu, morreu, renunciou, perdeu o cargo, sucede o presidente. Tá? Ele tem participação tanto no Conselho da República quanto no Conselho de Defesa Nacional. Lembra que a gente falou que o presidente, no caso da intervenção, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional? Então, esses dois conselhos, o vice-presidente ele faz parte, ele tem participação, ele tem voz ativa nesses conselhos, tá? E aí ele ainda tem a função de auxiliar o presidente quando convocado para missões especiais e outras atribuições que é conferidas por lei complementar, tá? Que aí vai ser de acordo com a necessidade e interesse do próprio Poder Executivo, tá bom? O vice-presidente da República, assim como o presidente, a eleição que importa o presidente, a eleição que a gente escolhe o presidente, é a mesma que importará ao vice-presidente da República. Então, a gente não escolhe diretamente o vice-presidente, né? Quando a gente escolhe o presidente, ele já vem, o vice-presidente ele já vem incluso, né? A gente é o pacote, é um combo, né? Então eu não escolho diretamente, né? Eu não faço uma escolha específica para presidente da República. Quando eu escolho quando eu escolho o presidente, eu já tenho o vice dele, né? Já vem junto, já vem encaminhado. E importa na mesma, por isso que se fala que a eleição do presidente importa a do vice, né? Em relação ao presidente e ao vice-presidente, né? A gente tem o que a gente chama de ministros do Estado. Hoje os ministros do Estado estão bem conhecidos, né? Principalmente nas últimas 2 semanas, né? Em que a gente tem a troca do Ministério da Saúde, tem o pedido de demissão do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça, as mudanças de cadeira, né? É interessante como hoje a gente acaba olhando para um poder executivo e tem parece que um pouco mais de proximidade em relação a cada uma dessas atribuições do governo, né? Muito se fala em relação às trocas que o Bolsonaro fez de seus ministros, né? Principalmente as 2 recentes, e a gente mal se dá conta que em 8 meses do governo da Dilma, por exemplo, ela já tinha trocado, salvo engano, 8 ou 9 vezes os ministérios. Então, e a gente pouco se importava. E é interessante que hoje, por conta de 2 ministérios, todo mundo se apavorou, todo mundo meio que sabia um pouquinho do que era e quem eram os seus ministros, né? Há algum tempo atrás a gente sequer sabia quais eram os ministérios. Mesmo a gente do direito, né? Mesmo a gente que, de certa forma, precisa ter um conhecimento um pouco mais... Não um conhecimento tão raso, né? Tem que ser um conhecimento mais aprofundado disso tudo.
Mas, enfim, para que servem esses ministros de Estado, né? Para que o Poder Executivo, por que é lá na União, por que o presidente precisa? E quais são as atribuições desses ministros de Estado? Quando fala assim ministro de Estado, a gente está falando a principal atribuição para eles é de auxiliar o presidente no exercício da direção superior da administração federal. O que acontece? Você tem uma quantidade de atividades, de matérias diferenciadas, então isso tudo não pode ficar centralizado na mão de um só. Então você tem ministros de estados que têm poderes, que têm exercício de suas funções, né? De acordo com cada uma dessas matérias, né? É um facilitador, né? Então, exerce a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, né? Referendo os atos e decretos assinados pelo presidente, né? Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, apresenta ao presidente um relatório anual da sua gestão do ministério, né? Então, vai praticar atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas, e essas atribuições, gente, é delegadas pelo presidente, tá? Quem tem essas funções é o presidente tem isso na mão, né? Cabe a ele. Então, a escolha, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a escolha é discricionária, cabe efetivamente ao presidente da República fazer essa escolha, né? Então, a investidura desse ministro do Estado tem que ser maior, ele tem que ser maior de 21 anos, está no exercício dos direitos políticos, e exoneração livre do presidente, não precisa motivar tanto a escolha, né? É claro que a escolha vai passar pelo... discute-se um pouco mais em relação ao nome, mas a escolha e exoneração é livre do presidente, ele não tem que motivar, ele não tem que explicar por que está tirando, por que está mantendo o ministro. Ele não tem que fazer. É igual você, trabalha em determinada empresa, né? O seu empregador também não tem que explicar para você por que vai demitir você. Ele simplesmente vai falar, eu não preciso mais dos seus serviços e ponto. Ele precisa falar mais alguma coisa? Não, não precisa. A não ser que você cometeu uma justa causa e ele vai ter que aplicar a justa causa. E ainda assim, porque ele vai estar demonstrando que foi um ato seu, não foi dele, né? Ele não tem que explicar. E o presidente da República também não tem que explicar, tá? Ele tem que... por isso que se fala, não precisa, né, sem necessidade de motivação. Ele não precisa colocar o motivo, tá bom? É livre do presidente fazer, né? E a gente se viu agora diante do ministro da Justiça, a troca do Ministério da Justiça e mesmo do Ministério da Saúde, uma discussão gigante em torno das escolhas. É claro que as escolhas do presidente da República para o ministro do Estado devem ser condizentes com o cargo de exercício, né? Então, o primeiro nome para o Ministério da Justiça, qual o Bolsonaro havia escolhido, não era de um currículo, não estou dizendo a parte técnica dessa pessoa, mas em termos de currículo, não era um currículo condizente para um cargo de ministro do Estado, né? O que se fala aqui, a indicação anterior, o Alexandre sequer tinha... Alexandre é o Ramage, né? Não é o da PF, não. É o Oliveira, se eu não me engano. Não havia qualquer titulação. Isso faz diferença? Faz diferença, né? Pelo cargo que ele exerce, pela atividade que exerce, né? Tratava-se de
não se trata de desmerecimento a ele, poderia ter em termos de conhecimento e tal, mas em termos de currículo não era dos currículos mais, como eu vou dizer assim, ideais para um cargo de ministro, diferente do que entrou agora, né? Você tem um currículo diferenciado, né? Alguém em relação, tanto em relação à experiência profissional de atuação, né? Quanto um currículo acadêmico. Então, isso faz a diferença, faz para a hora do posicionamento e a identificação dos erros e acertos, né, na colocação do que se deve fazer. Então, ainda que seja, né, livre do presidente, essas escolhas devem ser... Opa, desculpa, gente. Deve ser de forma bastante técnica em relação àquele que vai exercer, né? E o ministro do Estado, ele pode incorrer em crime de responsabilidade e infrações penais. No caso de crime de responsabilidade, esse crime ele tem que ser conexo com um crime da mesma natureza, cometido pelo presidente ou vice-presidente, né? Tem que ter conexão. Quando convocado pela Câmara ou Senado, suas comissões, tem que prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições e deixar de comparecer. Então, ele foi convocado pela Câmara, Senado ou qualquer uma das comissões para prestar esclarecimento e não comparece injustificadamente, ele pode incorrer no crime de responsabilidade, ou ainda, quando não atender ou recusar a fornecer pedido escrito de informação às mesas da Câmara e do Senado, também incorre em responsabilidade, e alguns outros casos que são previstos na própria legislação. Tá? E infrações penais comuns são os outros crimes comuns que também podem ser responsabilizados. Tá? Aqui, né, quando a gente fala de ministro do Estado, né, em relação aos estados, a gente tem os secretários, que funcionam da mesma forma, que têm a mesma função que o ministro de Estado, só que em sede dos Estados-membros. Tá? Então, os secretários, né, das pastas também funcionam como se o ministro do Estado fosse em sede da União, tá bom? O poder regulamentar em relação ao poder executivo, né? Então, prerrogativa do chefe do poder executivo é uma prerrogativa exclusiva, né? Para editar decretos e regulamentos, no intuito de dar fiel execução às leis, né? Então, às vezes a própria Constituição otorga um direito e para que faça efetivamente valer isso, eu preciso de um decreto ou de um regulamento para o exercício, né? É uma espécie de poder normativo. E o que é o poder normativo? Né? É uma prerrogativa à administração pública da edição de atos administrativos normativos. E o que são esses atos administrativos normativos? Nada mais são aqueles que contêm determinações gerais, né, impessoais, abstratas, ou seja, é o que a gente tem de legislação de lei, uma vez que a lei deve ser impessoal, deve ser geral, deve ser abstrata. Eu não posso criar qualquer tipo de legislação para uma parcela da sociedade em específico, né? Ela tem que ser geral. Então, o poder executivo, ele tem essa prerrogativa, né? E essa prerrogativa é precípua do chefe do poder executivo. Então, cabe ao presidente da República, cabe aos governadores e o próprio prefeito, né? Então, aqui, né, a gente vai ter
o decreto normativo geral e a gente vai ver o decreto normativo em específico, né? O decreto normativo geral, ele vai ser independente, né? Ele é autônomo, e vai ser regulamentar, que é o de execução. O independente aqui é um ato normativo primário, ele vai derivar diretamente da Constituição. Lembra lá do poder constituinte, que ele é primário derivado? Então, aqui, quando eu estou dentro, né, primário, porque ele está derivando diretamente da Constituição. É o primeiro ato, né? E ele vai poder dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, ou da administração estadual, ou da administração municipal, né? E aí, desde que, ele pode fazer isso pelo decreto? Pode, desde que não implique aumento da despesa, criação e extinção de órgão público. Se o decreto, né, aqui falando de organização, funcionamento da administração, não implicar, ele pode fazer, tá? E outro ponto aqui, além da organização, a extinção dessas funções ou cargo quando vagos. Então, teve a vacância em alguns cargos, e aí o Poder Executivo ele pode vir por meio de decreto normativo e extinguir essas funções ou cargo. Tá? Agora, e o regulamentar? Regulamentar é um ato normativo secundário. Então, independente e autônomo aqui é primário. O regulamentar, ele é secundário. Também é de conteúdo geral, em pessoal abstrato. E aqui ele vai possibilitar a execução da legislação. Primeiro, depende da existência da lei, por isso que é ato normativo derivado. Aqui vai derivar diretamente da Constituição. Aqui eu tenho uma lei, não é a Constituição, qualquer outra lei. E aí, dessa lei aqui, que eu vou criar o ato regulamentar, tá? Eu vou ter o exercício aqui, a execução dessa lei. E aí é expedido no exercício do poder regulamentar, tá bom? Então, o decreto normativo, ele abre-se independente e regulamentar. O independente é um ato normativo primário e o regulamentar aqui é um ato normativo derivado. Ok? Então, independente, ato normativo primário, vai dispor sobre organização e funcionamento ou extinção, e no regulamentar eu vou determinar a execução de determinada lei. Tá? A partir desse ato, conforme que tá falando que conforme eu vou me mexendo, escuto um barulho, ou possivelmente é por conta do fio aqui, tá? Na próxima aula eu identifico isso e conforme for eu fico sem o fone, talvez melhore. Mas voltando então ao independente ato normativo primário, regulamentar ato normativo secundário derivado, porque eu vou dar execução a uma lei já posta. Além do decreto que lá é autônomo, a gente vai ter um decreto aqui específico, esse aqui é individual, tá? É ato de efeito concreto, vai ter situações particulares, então quando há nomeação, exoneração, desapropriação, é um decreto específico. Aqui, gente, não se trata de ato normativo, tá? Aqui eu não estou criando algo em decorrência da Constituição, muito menos a execução de uma lei, tá? Aqui
é um ato concreto de especificidade, individualização. Então, eu estou nomeando alguém para algum cargo, eu estou exonerando, né? Teve o processo administrativo, eu estou exonerando alguém daquele cargo, né? Ou desapropriação, ou seja, eu vou indenizar aquele bem, né? Então, é nessa situação que há o decreto específico. O que vocês têm que ter em mente é que, se o decreto normativo geral aqui trata-se de ato normativo, aqui não se trata de ato normativo. Aqui eu não estou criando nada a partir da Constituição e não estou dando execução ao cumprimento de alguma legislação, tá? Mas são atos necessários, inclusive para publicidade. Tá? Outro ponto é forma de controle desse poder executivo. Então, a gente tem forma de controle aqui. Controle administrativo, que é o controle de mérito, legalidade e legitimidade, ele é amplo, tá? O controle administrativo por parte do Poder Executivo, ele é amplo. Em relação ao controle legislativo, decreto legislativo do Congresso Nacional, e aí você vai ter também o decreto legislativo aqui das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas. Então, o Congresso Nacional aqui, ele tem o poder, diante do seu decreto, assim como a Assembleia, de cessar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, ou seja, ultrapassa o seu limite de regulamentar. Quando editado ato normativo por parte do Poder Executivo, e esse ato normativo vai além do que ele poderia fazer, o Congresso Nacional pode barrar esse ato, assim como a Assembleia Legislativa também pode fazer em sede de Estado, tá? Está lá no artigo 49 da Constituição Federal. Controle jurisdicional. Controle jurisdicional se faz mediante decreto regulamentar ou decreto autônomo. No decreto regulamentar, que a gente viu lá que se faz para a execução fiel de uma legislação, você tem o controle de legalidade e legitimidade. Ou seja, tem que ter obedecido todo o trâmite devido pela Constituição ou lei esparsa que vai assim determinar. E legitimidade, quem criou efetivamente esse decreto regulamentar tinha legitimidade para fazer? Estava diante da sua competência para fazer? Né? Vai implicar naquelas regrinhas lá da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E o decreto autônomo, quando eu não tenho a inexistência de lei, é um ato normativo originário, né, parte tão somente da Constituição, e o controle de constitucionalidade, que vai esbarrar nos pressupostos de controle de constitucionalidade pelo STF. Né? Controle de constitucionalidade vai identificar se esse decreto aqui está efetivamente diante da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. Se está obedecendo ou se está em divergência. Porque se estiver em divergência, ele é inconstitucional. Né? Qualquer legislação posta deve estar de acordo com a Constituição Federal. Tá? Não só os decretos. A gente vai ver no processo legislativo que toda e qualquer legislação posta tem que estar diante da Constituição. Em termos de responsabilização do presidente da República, tanto em crimes de responsabilidade quanto os crimes comuns. Né? Crime de responsabilidade. O que se tem como crime de responsabilidade? Né? São as infrações políticas e administrativas e que estão definidas em lei especial federal. Né? O crime de responsabilidade pode resultar em impedimento para o exercício da função, né? E, na verdade, a perda dessa função pública, que é o impeachment. Né? Então, e que a gente já passou 2 vezes no Brasil, né? Seja com Collor por conta da Elba, seja pela Dilma por conta da pedalada fiscal. A hipótese aqui, né, para que ocorra
né, o crime de responsabilidade, esses atos praticados pelo presidente da República ou pelo governador, porque também tem a mesma possibilidade, né? São os atos que atentem contra a Constituição Federal, principalmente se, né, atentarem contra a existência da União, o livre exercício dos demais poderes, Ministério Público, os poderes constitucionais da unidade da federação, né? Exercício dos direitos políticos, individuais, sociais, segurança interna do país, probidade da administração, lei orçamentária, cumprimento das leis e das decisões judiciais. Se o presidente ou o governador incorrer em qualquer um desses atos, né, e se ficar efetivamente caracterizados, pode vir a ocorrer o impeachment, né, a destituição do cargo, a perda do cargo, né? Então, é claro que é um trâmite diferenciado do que a gente tem no processo judicial em si, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas pode ficar caracterizado lá ao final, e aí eu tenho o impeachment. O processo aqui, primeiro ponto é a autorização da Câmara dos Deputados. Então, recebe-se, né, o pedido, e aí eu tenho uma votação na Câmara dos Deputados, que são o representante do povo, tem que ser aceito por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Esse juízo de admissibilidade, ele é tão somente político, tá? Não se trata aqui do juízo de admissibilidade que a gente tem lá nos nossos recursos, né? Identificação dos requisitos necessários para o cabimento recursal. Aqui, esse juízo de admissibilidade é tão somente político, né? Votação aberta, geralmente. No caso da Dilma, virou quase que uma novela mexicana. E aí, passada essa autorização da Câmara, a Câmara autoriza a instauração desse inquérito, né, do processo. Aí vai para o julgamento do Senado. Quem julga, a princípio, é o Senado, e ele é presidido pelo presidente do STF, né? O julgamento também é de natureza política, não é jurídica, tá? Tem que ser aprovado por 2/3 dos membros no Senado. E, de qualquer feita, gente, não há que se falar aqui em reforma dessa decisão ou alteração de mérito por parte do Judiciário. Tá? A decisão, né, nesse processo é tão somente da Câmara e do Senado. Bom, o presidente do STF acompanha não, ele preside, né, o Senado nessa situação, mas essa decisão é dos senadores, não cabe ao presidente do STF, que sequer pode aqui, os recursos e tal são internos e não cabe ao STF, o Poder Judiciário, né, que seria o STF nessa situação, alterar ou reformar o mérito da decisão. Então, se o Senado decidir não cabe essa, ainda que seja autorizado pela Câmara, o julgamento isentar o presidente, pode fazer? Pode, né? E o Judiciário não vai poder fazer nada a esse respeito. Bom, durante esse trâmite, até que o Senado efetivamente faça todas as inquirições necessárias, né, levante todo o processo, o presidente fica suspenso das suas funções. Tá? Então, instaurou o processo lá no Senado, suspende o presidente das suas funções no prazo de 180 dias. Tá? 180 dias. Se o julgamento não tiver sido concluído, cessa esse afastamento, o presidente volta a atuar, mas tem o prosseguimento do processo de forma regular. Então, instaurou-se o processo lá no Senado Federal, o presidente é afastado por 180 dias. Se durante esses 180 dias conseguirem finalizar o processo e a votação, bem, ok. E aí pode já
o presidente estar fora do cargo. Se não, ele volta a atuar, volta a trabalhar sem prejuízo qualquer em relação ao processo. Em relação à condenação, né? Se o presidente for condenado, ele vai perder o cargo, inabilitação por 8 anos para exercício da função pública e sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis. Ele perde o cargo, sai da presidência ou sai da governança enquanto governador, e por 8 anos ele não pode exercer função pública. Foi o que aconteceu com Collor, e depois de 8 anos ele se elegeu novamente, né? O Collor está lá no Congresso, acho que já por 2 mandatos seguidos depois dessa inabilitação, né? Está lá no exercício, e aí sendo investigado ainda em outras... e agora em outras situações de apropriação do dinheiro público, né? Em relação aos crimes comuns, não possui imunidade material, isso é, trata-se da liberdade de se expressar por meio das opiniões, palavras, votos. Aqui não tem, né? Não tem imunidade material, então não possuem. E em relação aos crimes comuns, vai ter imunidade formal, né? Então, formação do processo tem necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, assim como nos crimes de responsabilidade. Tem que passar por 2/3 dos membros, e o juízo de admissibilidade também é política. Prisões temporárias, o presidente jamais poderá ser preso, né, enquanto não sobrevier sentença condenatória, aqui de segunda instância, né, gente? Isso já está pacificado pelo STF. Então, enquanto não sobrevier sentença condenatória em segunda instância, não há que se falar em prisão temporária, né? Se a prisão temporária tem respaldo diante dos crimes comuns para o restante da população, aqui para o presidente da República não cabe. Eita! Em relação a atos estranhos ao exercício de mandato, né? Quando os crimes não guardam pertinência com o exercício da presidência, né? Também, o que vai acontecer, né? Ele vai ter aberto o processo, vai ter andamento, ele vai ficar suspenso, e efetivamente o presidente só vai responder por este processo após a sua legislatura. Então, essa responsabilidade é considerada temporária, né? Então, na vigência do mandato, o presidente não responderá pela prática de atos estranhos ao exercício das suas funções, fica suspenso, né? Então, ele só vai responder por eventual crime que tenha conexão com o exercício somente após o término do mandato perante a justiça comum, tá? Então, nessas situações, suspende-se os efeitos em relação a esse crime. E aí, depois que ele sai do cargo, ele passa a responder por eles, né? Quais são os crimes? Nos crimes comuns que guardam pertinência com o exercício da presidência, tem que ter juízo de admissibilidade da Câmara, o julgamento é perante o STF, e aqui também o presidente fica suspenso das suas funções, né, nas infrações penais comuns, se recebida essa denúncia ou queixa-crime pelo STF. O afastamento aqui também é de 180 dias, e aí ele pode retornar com o regular prosseguimento do processo, da mesma situação lá que ocorre com crime de responsabilidade. Neste caso aqui, ó, crimes comuns que guardem pertinência com o exercício da presidência. Senhores, ó, terminei mais cedo ainda. Em relação ao Poder Executivo, penso que seja isso, né? Algumas outras situações mesmo em decorrência do próprio Poder Executivo, vocês verão em
continuarão vendo, na verdade, em direito constitucional mais à frente, né? Acredito que, bom, eu acho que eu falei com vocês na semana passada e só vou, talvez alguém que não estivesse na aula, né? Foi decidido na semana anterior que as provas no ISEC serão N1 e N2 será uma prova única, né? Vai obedecer o calendário, então a partir do dia 22 vai ter a aplicação da prova. Ainda não ficou certo, mas deve ser determinada essa semana ou próxima semana se essa prova será feita online ou será feita de forma presencial. Creio eu que seja online, né? Até pelo decorrer de tudo. Creio que a gente não retorne esse semestre para aula presencial, mesmo que tenha um decreto que está manejando o retorno a partir de 18 de maio, para a gente no ISEC, só se fosse para o retorno efetivamente para os senhores fazerem as provas, né? Porque tal data seria já praticamente o encerramento do semestre, né? Então, mas ainda não tem nada definido, tá? A única coisa que definiu-se em relação à prova é que, então, é uma prova única com conteúdo de todo o semestre e que terá no mínimo 10 questões. Tá? O professor pode fazer mais? Pode. Pode fazer mais questões? Pode, mas pelo que a coordenação definiu, pelo menos 10 questões. Tá? Então, 10 questões e as questões serão todas objetivas, tá? Mesmo que a prova venha a ser presencial, mas todas as questões serão objetivas, não terá questões dissertativas em nenhuma das provas de nenhum professor, certo? Gente, alguma dúvida em relação ao Poder Executivo? Alguma outra dúvida que eu possa sanar? Oi! Eu levantei a mão aqui, mas olha só, a senhora não acha que uma única prova, com tudo isso de conteúdo, não será prejudicando os alunos, professora? A ideia é que não seja. É a mesma coisa que a gente tivesse, todo mundo ficasse de PF lá, de exame final. Não, depois essa prova, ela vai ter o peso das duas, né? Mas daria na mesma, Michele, se fizesse uma prova N1 com 5 questões, N2 com 5. Não, sim, eu não digo a questão da quantidade de questões, eu digo a quantidade de material, porque a N1 nós estudaríamos o material do primeiro bimestre, a N2 o material do segundo bimestre. E aí quem não obtesse nota, que faria o exame final, que daí é matéria dos 2 bimestres. E nós estamos como se todo mundo tivesse de PF com matéria de 2 bimestres. Eu meio que não estou concordando com isso. Bom, então, assim, ó... Eu estou achando que está muito pesado. Essa decisão veio da direção, não foi nossa de professores, não foi a gente que definiu, não. Na verdade, já veio dessa forma como determinação. Vai ser a Unip toda, no Brasil toda, definiu isso. Não é só o ISEC, né? De que seria uma prova única em decorrência do semestre em si. E aí, além dessa prova, vai ter eu acho que vai ter substitutiva e prova final e tal. São outras 2 provas além. Mas definiu-se por decorrência do semestre que a gente está de fazer uma prova única. Mas essa não foi uma decisão nossa, professor, coordenador, não. Já veio da direção da faculdade, entendeu? Conteúdo? É muito conteúdo. Então, não deixem, né, para estudar lá às vésperas da prova, não só da minha, né, mas de todos os professores, né. Mas não há Em relação a possibilidade minha... assim. Isso, em Pode relação falar.
por exemplo, os professores escolher determinados assuntos mais importantes para cair na prova, ao invés de tudo? Bom, Michele, é assim, tudo é importante, né? Então, é claro que tem alguns assuntos que você dá maior foco, né? Vai ter um pouquinho mais de foco e tal. É claro que se vamos pensar em relação à minha matéria, eu vou puxar lá o assunto das nossas primeiras aulas e tal, não. Até porque lá se trata um pouco mais da história e tal. Provavelmente não, né? Mas creio eu que assim tem essa possibilidade, até a gente pode até tratar isso de uma delimitação e tudo, mas a princípio cabe-se a toda a matéria. Você coloca aí uma questão em relação de cada um dos assuntos e tal, né? Mas eu ainda não elaborei a prova, não. Eu devo elaborar a prova essa semana, porque eu tenho que repassar até dia 15. E aí, na nossa próxima aula, eu comento um pouquinho da prova e... Professora, Oi, Ci, pode professora, falar. é o seguinte, é porque assim, você está postando lá os slides Aham, das aulas que você dá, a gente pode rever depois, né? aham, Então, isso eu achei bacana. Mas tem professores que ainda não estão postando, professora. Aí a gente entra para a gente tentar assistir, não consegue. Como a sua, eu estou assistindo quase todo dia, porque agora eu voltei a aham. trabalhar. Onde eu trabalho, a dona reabriu o salão, eu tenho que estar, porque são das 8 às Uhum, 14, o horário reduziu. Aí, quando eu não tenho cliente, eu estou vindo aqui para o fundo e assistindo pelo celular. Ok, mas aí quando eu chego em casa, eu tento ver dos outros professores, eu não consigo, não tem, aí vai mandar, sabe? Aí o duro é mandar uhum. isso tudo para a última hora É, também. ó, o que ficou definido na nossa reunião na semana passada é de que o professor tinha que, assim que liberasse a aula e tal, ele já postar, né? Então, creio eu, essa semana eu acho que a gente vai ter outra reunião e tal. Creio eu que os professores vão ter que disponibilizar o quanto antes para vocês. Tinha até professor falando que assim, eu vou disponibilizar na semana antes da prova. Só na semana antes da prova. E aí ficou definido em reunião, não. Até porque, assim, depois que eu terminei a aula aqui, igual a gente vai terminar a aula aqui, final da manhã ou início da tarde, eu já recebo o arquivo com a aula gravada, né? Então, tem alguns professores que já estão disponibilizando já essa aula que efetivamente foi gravada com a senha para que os alunos pudessem entrar. No meu caso, eu baixo o vídeo, eu edito e aí eu libero para vocês, porque eu acho que fica mais organizado, né? Sim, Então, o assim, seu tá tranquilo, o seu tá bem tranquilo. Eu tô gostando do seu porque você já termina e já coloca lá. E a gente pode rever à tarde, à noite, entendeu? a única coisa só que às vezes eu não estou conseguindo, às vezes no dia por causa da internet. Mas, ó, até sexta-feira eu vou disponibilizar todos os slides em relação à minha matéria que a gente vai ver daqui até o final ainda, que é um montão de coisa, tá? Então, Meu, todos os ainda tem slides. muita coisa para acabar sua matéria? Uhum, Morri, ainda professora. tem. Ontem eu olhei. Tem algumas coisas eu vou falar de forma mais simplificada, porque vocês vão rever isso em matérias específicas, tipo sistema tributário, o tributário, financeiro, isso vocês vão rever. Então, eu vou colocar de forma simplificada, senão vocês vão pirar a cabeça. Agora, o processo legislativo, que é a questão da hierarquia das normas e como que se faz cada uma das normas, aí eu penso que seja uma parcela que a gente deve demandar um pouquinho mais tempo, né? E que assim, faz parte mesmo do direito constitucional e que vocês têm que ter esse entendimento até para entender, né? Isso aqui é uma lei complementar, lei ordinária, né? A gente fica falando e tudo, mas para vocês terem noção efetivamente do que é, tá? Então, as outras matérias que não sejam tão
específica ao direito constitucional, eu vou fazer de forma mais resumida, tá? Mas eu prometo que até sexta-feira eu tenho que postar todos os slides, e aí, conforme for, a gente já vai gravando, e aí eu já vou disponibilizando para vocês. Tá? Professora, eu tenho uma pessoa, que eu não posso dizer o nome, que já tem mais de 70 páginas, não é? Eu sei. É a sua, como a professora, eu tô chocada. Hein? Eu sei quem é. Acho que eu vou desistir dessa matéria sua. Não, eu vou fazer tá só no próximo semestre. Não, o que é isso? Não, Michele, não faz isso. Tem cabeça isso, não. Tem cabeça pra isso não, professora. Ei, não desiste, tem mais folha que meu caderno inteiro. Só sua matéria. A letra da pessoa é grande. Professora, tem muita matéria para simplesmente... A senhora quer defender o seu, né? Eu não. Letra grande. Bom, tem bastante matéria. Então, o que não deixa acumular, não. Porque aí vocês vão ter matéria das 4 matérias que vocês fazem, 4, 5 matérias que vocês fazem. Então, vai vendo a questão dos slides, das aulas e tal, que estão disponibilizadas, aí para a gente ir tirando dúvida. Eu prometo que na última aula, eu vou tentar centralizar o conteúdo e ver certinho até que dia eu efetivamente posso dar aula, para a gente pegar pelo menos a última aula e a gente fazer um apanhado de tudo em relação às dúvidas de vocês, tá bom? Mas o Fernando tem aula sobrando. Pega a aula dele para a senhora falar tudo. Uai, conforme for. Não, assim, eu vou dar todo o conteúdo dentro da minha. Não, para a senhora pegar a aula dele para fazer resumo, não é para dar mais aula, entendeu? Entendi. Para fazer revisão. Não, mas a última aula nossa vai ser uma revisão zona. E de qualquer forma, a semana que vem eu tô com a prova pronta. E aí eu dou as dicas para vocês, assim, estuda mais, foca mais nesse assunto, foca mais naquele, para eu ajudar vocês, tá bom? A ideia, eu não vou prejudicar ninguém. Promessa é dívida. Tá gravado, ó. Não, vai subir pro YouTube isso gravado, tá? Então, vai cortar essa parte, hein, prof? Não vou cortar não, vou deixar. É só assim, vocês vão usar isso contra mim, né? Nem vai sim, precisar. claro, nós somos alunos, somos operantes do direito. Professora, Oi, dá ideia para os outros professores fazer igual você também, não focar assim, no qual que vai cair mais e pá, né? Bom, a ideia eu vou dar, mas tem uns que... Ah, Silbene, deixa quieto, Silbene, fica, a gente dá um jeito, Silbene, calma ainda. Um por vez, Silbene! né? Já quer todos. Bom, eu vou dar ideia, mas de qualquer forma, né, cabe a cada um. A minha ideia aqui, gente, não é prejudicar nenhum de vocês, e no que eu puder auxiliar, no que eu puder fazer, vocês podem contar comigo, tá bom? No mais, beijo da tia Cacá e boa semana até quinta-feira para vocês, tá bom? Fui, gente. Até, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.